Antes de tudo, eu queria dizer pra você tomar muito cuidado com as piadinhas infelizes que você decide fazer. Porque há aproximadamente 10 meses atrás, eu resolvi fazer uma piadinha infeliz com o nome de uma protagonista de um filme adolescente, que eu achei que seria um filme só, porque o nome dela é Noah, e eu resolvi me vestir de Noé, e essa bendita dessa historinha virou uma trilogia, e tá eu, 10 meses depois, pensando como eu posso ser uma figura bíblica historicamente incorreta pra fazer um filme que é uma adaptação de uma fanfic! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E essa é, eu espero, a última vez que eu esteja me vestindo de Noé, fazendo a trilogia da culpa. Agora nós temos o terceiro, que é Culpa Nossa, que é super fácil de identificar, as capas são completamente diferentes, os eventos são completamente... Eles conseguem enfiar tanta informação e essa informação não tem nenhum peso na história que as coisas absurdas vão acontecendo e você não sabe como agir, sabe? Gente, que filmezinho ruim! E daí eu pensei, vou fazer a tortura de uma vez só, né? Porque eu tô devendo pra vocês os afters. Vou assistir tudo de uma vez. Assisti Culpa Nossa e assisti After 4 e assisti After 5 no mesmo rolê. E olha, esses 3 filmes, eles prejudicaram bastante a minha sororidade. Assim, bastante mesmo, porque o número de mulheres que participaram para esse filme acontecer no roteiro, na produção, na edição, na direção. Porque a ideia é você fazer um interesse romântico que seja atraente. Eu não consigo entender. É difícil pra mim entender. Como que você tá tipo, eu vou escrever uma história que vai ser a minha história de amor. Como eu imagino um romance perfeito. E daí essa história acaba virando um livro. E a história começa com, e eu conheci um absoluto psicopata. Ele me tratou que nem um lixo, mas no final ele chorou e a gente se casou. Eu não entendo isso! Adultos se juntaram e fizeram esse roteiro e gravaram essa história. Eu tô assim... embasbacada, porque eu acho que eu tava pegando uma temporada boa, de filme legal, filme bom pra gente falar, com conteúdo, com contexto, daí a gente volta pra esse BO. E os homens nesse filme, eles são todos muito mal desenvolvidos e ativamente criados para serem péssimos seres humanos. Uma mulher cria um personagem homem que ele é péssimo pra ela. Que tipo de fetiche é esse? Tem um nome pra esse tipo de fetiche? Porque, porra! Eu não devia ter visto esses 3 filmes um atrás do outro. Eu fiquei seriamente, mentalmente prejudicada. Porque, olha, depois desses 3 filmes que eu vi em sequência, eu tive que ser obrigada a criar mais um novo adereço pro canal, que vai ser ótimo pra eu decorar esse milhões de adereços que eu tô criando, mas temos a bandeirinha vermelhinha de que esse homem é problema. Ela será muito usada nos próximos vídeos que eu gravarei hoje. Mas vamos a esse filme sem nenhuma história, que mesmo assim tem quase 2 horas de duração. Esse manuscrito do inferno em espanhol, que é Nossa Culpa. O filme vai se passar 4 anos depois do último evento. Você lembra do último evento? Eu não lembrava. Eu tive que ver meu próprio vídeo. Não vou dar tantos detalhes, você tem que ver o outro vídeo. E daí logo saiu o compilado. Gente, eu falei, não vou. Esse filme não merece que eu veja a recapitulação. E daí começou a acontecer mas por que ela tá fazendo isso? Por que ninguém tá se falando? O que aconteceu? E daí eu tive que me assistir pra entender o que aconteceu. E daí eu fiquei, gente, o filme acabou desse jeito. Eu não tinha memórias do que tinha acontecido nesse filme. Mas então, passa 4 anos e a Noah tem uma melhor amiga, uma única melhor amiga, é a única pessoa da idade dela que tem nesse filme, que não seja macho. Ela vai se casar com um cara pobre, não sei se vocês lembram do outro filme. Ela era apaixonada por um cara pobre que decidiu amar ela mesmo ela sendo multimilionária. Ele tinha muito receio disso, de casar com alguém multimilionário, enquanto ele se fudia por falta de dinheiro o filme todo. Ele queria se enfiar em racha com um carro que nem era dele pra poder ganhar a vida pelos próprios méritos, ao invés de casar com a mocinha que é dona de petroleira. Mas ele aceitou no final que ela é uma boa pessoa mesmo sendo rica. E vai ter esse casamento, o casamento vai ser em Ibiza. Então ela tá indo pra Ibiza e no avião ela conhece o Simon. E é um problema muito sério entre as protagonistas desses filmes de adolescente, adaptação de fanfic, porque elas não podem sair na rua que todos os homens se apaixonam por ela. Deve ser exaustivo você andar na rua, dar um oi, daí o cara se apaixona, ele começa a te perseguir, daí um interfere com o cronograma do outro stalker que também tá apaixonado por você, porque todo mundo se apaixona. Tanto que ela olha pro lado, derruba um café no Simon, o Simon olha pra ela tipo, você é o que os poemas falavam pra mim na infância. Você é a estrela do céu, mandada pra mim diretamente pelos anjos. Ele ficou extasiado com a existência dela. Eles trocam 5 palavras, chegam em Ibiza, ele pergunta se ela não quer pegar carona de táxi junto com ele, tipo, os dois pegaram o mesmo táxi, ela fala que não. E daí ele fala, mas se a gente se encontrar de novo, você me deve um café. E ela fala, claro, desconhecido. E ela segue com a vida dela, entra no carro com a melhor amiga, e eles vão pra vários lugares diferentes de Ibiza, porque eles são milionários e ao mesmo tempo não. Porque as escolhas de figurino desses filmes, gente, eles chegam na casa alugada de Ibiza e tá todas as damas de honra pegando seus vestidos
horríveis, horríveis, horríveis. Brás. Novamente, Brás não é errado, a não ser que você seja dono de uma petrolífera. E daí você não sai da Espanha e vem pro Brás comprar o figurino do seu filme das pessoas bilionárias, né? Mas tá. E ela procura o vestido dela de dama de honra e daí nesse momento ela descobre que ela vai ser madrinha. E quem vai ser o padrinho? O Nick, o que ela não vê há 4 anos. Nick. E daí ela fala, eu não acredito que você fez isso comigo, de chamar o meu ex-namorado para o seu casamento. Eu não acredito que você tá fazendo tudo isso pra me destruir. Como você ousa convidar quem você quer pro seu casamento e não pensar em mim, a convidada? E daí ela fala que ele é melhor amigo do noivo dela, o que é verdade, eles são amigos de muitas longas datas, todos eles. Quem tá por último é a Noa, que ela não tinha que estar se alegrando, falando que como você vai estragar o meu dia no seu casamento? O Nick chega todo mauzão e nem olha pra cara dela, ele finge que ele não conhece ela, e ela tá tipo abaladíssima. Como assim você finge que não me conhece? Ela começa a puxar assunto com um figurante em inglês, e daí o figurante fala pra ela assim, nossa, você fala muito bem inglês. E daí ela responde, é porque minha mãe era guia turístico e ela não tinha com quem me deixar. E eu ficava com ela no trabalho fingindo que eu era turista também, e daí eu aprendi todos esses sotaques. Isso não explica como alguém sabe falar inglês. Você aprender sotaques não é falar inglês. Mas ele acha essa informação, tudo que ele precisava. Nossa, é mesmo? Você aprendeu fluentemente inglês só estudando sotaque. Parabéns. Uau, que plasticidade mental. Enquanto a Noa está conversando com o figurante, o noivo e o irmão do noivo, que até o outro filme estava na cadeia, que enfiou ele num monte de precepada, agora tá solto e os dois estão fumando maconha, olhando pra paisagem, falando como ser rico deve ser top. E daí, eles terminam de conversar, a Noa chega e a gente descobre que o irmão ex-presidiário do noivo também é apaixonado por ela. Já falei, exaustivo. Tem que usar óculos de sol para as pessoas não olharem nos meus olhos e se encantarem imediatamente. E daí ele fala, tipo, ai, você nunca mais me atendeu o telefone, quando que a gente vai se ver de novo? E ela fala, um lance é o lance, dá um beijo no rosto dele e sai vazada. O que falar sobre isso, né? Não tem o que falar sobre isso. No outro dia, eles têm que ir no ensaio do casamento, e vai ter um jantar depois do ensaio, e todas essas pessoas multimilionárias estão todas unidas em caronas. E a Noa fica sem carro e ela tem que ir junto com o Nick e com uma criancinha. E daí é uma cena completamente insólita, porque os dois estão se olhando um pra boca do outro e estão fazendo e estão se querendo. E tem uma criança atrás que surge do nada. Então tem tipo close da boca do Nick olhando pra Noa, close da Noa olhando pro Nick. E daí surge uma criança do nada falando, tá longe? Tipo, você sente a nuvem de feromônio naquele carro e a criança assim, tá acontecendo. Não precisava pôr aquela criança. Por que a criança tá lá, gente? Não tem motivo porque aquela criança tá lá, essa criança serve pra nada o filme inteiro. Mas tá, eles chegam no ensaio, eles fazem o ensaio de casamento. Essa mesma criança que viu 2 pessoas ativamente em preliminares, agora pega bebida alcoólica da mesa do jantar, bebe, fala que tem gosto doce e sai correndo. Essa criança a gente tá vendo ela entrando em um trauma. A gente tá vendo os sinais. Até o final desse filme, ele já entrou no mundo das drogas. Porque, olha, daí, no jantar de pós-ensaio de casamento, eles colocam o Nick e a Noa sentados um do lado do outro, que é o tipo de coisa que é só em filme que os dois são protagonistas mesmo. Porque qualquer cerimonial competente sabe que você nunca põe pessoas que não se gostam próximas num casamento, porque vai dar merda. Você não põe. Você deixa lá longe. Se possível, não se rega e não se toque. E não colocar as 2 pessoas que não se viram por 4 anos e tiveram um passado secreto e toda uma história estranha de família. Mas, né, eles são os protagonistas e o casamento só existe para que eles se reencontrem, então eles estão lá um do lado do outro e eles seguem ativamente se evitando de uma maneira sensual. Corta pro Nick mostrando a tatuagem que ele fez numa escrita da Noa, porque ela escreveu Eres mio no pulso dele, ele tatuou em cima, e daí o irmão ex-presidiário fala, ixi, a gente comete esses erros mesmo. E daí ele mostra o braço dele e tem 7 nomes de mulheres, um embaixo do outro, e o primeiro tá riscado, o segundo tá riscado, o terceiro tá riscado, o quarto tá riscado, vai até o 7! Não dá. E daí ele ainda fala pior. O único amor de verdade da minha vida é minha mãe. E isso, nesse contexto de homem que não presta, é um problema. E fora que, tipo, a terceira menina já não ia achar estranho ter 2 nomes riscados e o dela embaixo numa fileira. Chega o casamento, as madrinhas estão vestindo um vestido que não tem barra, é um negócio, aquele tecido que eles usam pra fazer aquele blazer horroroso, que parece tecido de surf. Vou lembrar o nome, vou pôr aqui. Então, aquele tecido sem
sem barra, sabe? Umas fitas amarradas. Negócio horrível. A roupa da Noah tem na Shopee pra vender. Aquele modelo tem na Shopee pra vender. E aquele vestido eu tenho certeza que eu encontro no AliExpress de noiva, eu só não procurei. Se eu procurar, vou pôr aqui. Porque é muito barato pra milionarizice deles. E eles se casam. E eles estão super felizes, se prometendo se amar na saúde e na doença, sobretudo na riqueza, porque na pobreza eles vão apenas se separar, porque ela não sabe ser pobre, porque ela é bilionária. E daí na festa de casamento, o noivo tá conversando com o Nick, e ele fala que eles vão para as Ilhas Seychelles. Por um único motivo, uma fantasia sexual dele. Daí você pensa, ele vai voar por 12 horas, porque eu procurei a distância entre um lugar e outro para essa ilha. E você pensa, nossa, que feitichão que ele deve ter, né? Deve ser um negócio super exótico, super único, super especial. Ele quer transar numa cachoeira. Eles vão voar 12 horas porque o noivo tem o sonho de transar numa cachoeira. Inclusive, esse filme vai passar uma imagem muito errada do tamanho que Barcelona é. Porque, pelo visto, não tem cachoeira. Na Espanha inteira, já que eles têm que ir pro fim do mundo, no meio do oceano, pra ver uma cachoeira. E é um ovo, assim. Barcelona é menor que Pato Branco. Todo mundo se conhece, todo mundo tá no mesmo lugar ao mesmo tempo, todo mundo é conectado. Mentiram pra gente sobre Barcelona. Ela é 3 quadras, um restaurante e uma igreja. Daí, enquanto o Nick e a Noah estão dançando na festa, uma banda toca, e eu tenho certeza que essa banda é importante pros adolescentes da Espanha, porque, pelo jeito que todo mundo agiu, não compreendo, não é da minha geração e nem do meu continente. Mas eles têm uma vibe muito forte de programa do Gugu, grupo de pagode no cantar. Vocês que nasceram antes lembram, mas os jovenzinhos não. Esses programas de auditório, tudo era dublado, assim, eles não cantavam ao vivo. E não tinha por que colocar a banda inteira de pagode tocando instrumento. Então eles botavam todo mundo atrás pra fazer a coreografia. O vocalista tava cantando e eles... Inara, 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 Era bem engraçado, assim, porque eu sempre me perguntava por que tem 12 pessoas no palco e só um tá cantando e o resto tá tipo... Mesmo espírito. Um cara tá cantando e os outros estão fazendo a coreografia. Nick e Noah são coagidos pelo destino a dançarem juntos e eles começam a jogar com cara de tesão. E eles vão para um quarto que é só vidro transparente para transar de maneira bem visível, assim, bastante. Para quem quiser ver, encosta a bunda no vidro, vai ficar a marca da bunda no vidro. E daí eles transam com muita força e propriedade por vários minutos, assim, é bem importante para eles esse momento. E o Nick vai embora assim que ele termina o ato e não dá nem oi pra Nick, nem oi. Ele ignora tudo que ela tá falando e sai sem falar nada. Acho que eu vou deixar isso aqui. Vai ser útil. E daí ela fala, eu recebi a sua mensagem via lápide do meu pai abusivo. Daí ele fala, nossa, eu achei que já tinha apagado. Ela falou, não, fui semana passada, tá lá ainda. O recado que você escreveu com marca-texto permanente no túmulo do meu pai, dizendo que você sempre será minha luz na escuridão. E ele fala, pois é, toda vez que eu fecho os olhos eu lembro você dando pra ele. Ela deu pra um orientador da faculdade dela, se você não quer ver os outros vídeos. Então ele não consegue perdoar ela por ter transado com outro cara. Eu acho que os dois nem estavam juntos. Eu não lembro e eu não vou procurar mais sobre isso. Imagina você mandar escrever com um marcador permanente na lápide do seu sogro falecido, mas você não queria dizer nada disso. Você só foi uma coisa assim de impulsiva. Na verdade, ele tá sofrendo porque ele não foi traído, mas ela encostou em outro pinto. Isso vai ser uma coisa desse filme corriqueira, assim. Ele fica muito incomodado com ela tendo uma vida. E ele vai fazer de tudo que é possível para atrapalhar isso de uma maneira bem psicopata. Assim, bem você precisa de mais remédios do que estão te dando. Bastante mesmo. Noah vai na universidade buscar o diploma dela, que é tipo um letras. Todos amam muito ela, toda a parte da administrativa abraça ela, falando que eles vão sentir muita falta dela na faculdade. Ela pega o diploma, vai pro emprego antigo dela, onde ela era garçonete, no clube em que o padrasto dela era associado e praticamente dono. E todos os funcionários que trabalham por obrigação aplaudem ela, porque ela venceu, ela conseguiu ficar 4 anos trabalhando meio período como garçonete, mesmo tendo dinheiro, um carro conversível e apoio e muito dinheiro mesmo. Ela optou por essa jornada de carreira e por isso ela, que está literalmente fazendo cosplay de pobre, merece aplausos. Então todos os aplausos falam, olha, você conseguiu, parabéns, menina rica. Pega o seu conversível e vai. E dela procura novos empregos. Ela tenta ser entregadora de pizza, mas o dono da pizzaria ignora porque ela quer entregar de conversível. Ela tenta fazer estética, mas daí ela prende uma pessoa na câmara de bronzeamento. E daí, por final, ela vai fazer panfletagem de patins e cai e tem que ir no hospital fazer um curativo. Hospital esse que os donos são da família do Nick. Quem trabalhando lá é o orientador que transou com ela e foi demitido por isso. O orientador
do curso de letras agora é médico ou enfermeiro. Como que isso aconteceu, Neuraci? Eu não tenho a mais vaga ideia como isso aconteceu. Mas ele é. Ele tá trabalhando no hospital. Inclusive, eu queria entender, vocês profissionais da saúde, ele tá usando um jaleco que tá dando uma vibe de pipoqueiro pra ele, e eu não entendo por quê. Você olha pra cara dele e fala, esse homem é pipoqueiro. Ele não é profissional da saúde. Tem alguma coisa errada com o caimento dele? Vocês conseguem identificar porque é a gola? Eu não sei, mas ele parece muito pipoqueiro. E ele tá pra ser demitido desse hospital também porque descobriram que ele transou com a aluna e foi demitido por isso. E isso tá no histórico trabalhista dele. O grande dono de todos os negócios da família do Nick é o avô. O avô morreu há 3 anos atrás e ao invés de deixar os negócios para o filho adulto, ele deixou para o Nick, ele é uma criancinha chorona. E agora ele está cuidando de todos os negócios da família e ele está querendo trazer uma nova administração. E ele é o pior de todos os CEOs da história dos CEOs. A empresa do avô dele é uma holding que tem auditorias e seguradoras, que desde a história da vida são coisas que dão dinheiro, sobretudo se você tem elas no plural. E ele está falando para a banca administrativa que auditorias e seguradoras não dão dinheiro. Eles precisam investir em algo novo. E eles vão investir no metaverso. No metaverso. O metaverso que eles querem investir, que é o do Facebook, ele foi criado como uma única estratégia de desespero para desvencilhar a imagem ruim que o Facebook estava, já que ele estava praticamente cometendo crimes políticos. Ele estava quebrando muitas barreiras militares, políticas, sociais. Ele estava sendo julgado por isso na frente de todo mundo, estava baixando as ações e a moral do Facebook, e ele inventou a Meta. E fez uma divulgação capeta do metaverso, onde ele aparecia aparecendo o bonequinho de Wii perto, e ninguém nunca mais ouviu falar do metaverso. Porque não é uma coisa que existiu. Foi só uma desculpa para deixar os investidores achando que eles estavam perto do futuro. Que, como eu falei para vocês no vídeo do Thunderbolts, nós não somos mais o objetivo. O objetivo é satisfazer os investidores. Esse filme foi gravado quando? 2024? 2023? Eles pegaram essa palavra e falaram seguradoras e auditorias não. Metaverso. E toda a banca olha para ele um cara de... mas a gente não entende de tecnologia. Ele fala, mas a gente vai começar a entender agora. Ele fala, mas a gente já fez tanto dinheiro com seguradoras e auditorias e prédios e hospitais e postos de gasolina, por que você quer o metaverso? Ele fala, porque esse é o futuro e porque é legal. Ele fala, porque é legal. O argumento dele de CEO, dono de uma holding multimilionária. A gente tem que investir no metaverso porque é legal. Enquanto o Nick está tomando as melhores decisões empresariais que um ser humano pode tomar, a Noah está indo com o conversível dela em mais uma entrevista de emprego. E o motoqueiro passa por ela com um capacete, não dá pra ver nada, e ele fala, abaixa o vidro! E ela faz o dedo do meio pra ele, porque é um motoqueiro todo vestido de preto que não dá pra ver o rosto dele. Quando ela chega na empresa, o motoqueiro é o cara do aeroporto e o chefe dela. Um ovo! Barcelona é um ovo! E daí ela chega e fala, nossa, a gente já se conhecia. Ele fala, pois é, eu também fui o cara que passou na moto. E ela fala, putz, me desculpa. Dele, não, gostei do seu currículo. Eu sei que currículo que ele gostou, mas tá. E daí ela fala a seguinte frase pra ele, que é uma frase que não funciona enquanto roteiro. E ela olha pra ele e fala, então a nossa entrevista deu por aqui, tá bom? Quando tiver vaga no circo, você me avisa, porque eu claramente estou fazendo papel de palhaça. Só recebo torta na cara. Do nada. Do absoluto nada. Ela manda essa. Aí fora que a empresa de tecnologia do CEO, ele é tipo um dos, tipo aqueles estereótipos de donos de fintech, assim, sabe? É um lugar todo legalzão, as pessoas trabalham no chão, elas não têm paredes, é tudo muito, muito jovial. E nada faz sentido. Eu realmente acho que eles digitaram no Google fintech e pegaram elementos, porque você passa pela sala de entrada, tem pessoas no seu computador, daí tem uma pessoa no meio do nada com aquele simulador de direção, tem o ring light com o celular sem ninguém em volta, ele apenas está lá, e daí tem uma pobre mulher sentada na escadaria com um óculos de VR, o VR, fazendo assim. E todos eles são atendidos por um robozinho que pega pedidos de todo mundo e tal. Nada que eles fazem naquele lugar faz sentido como empresa. Nada. E a Noah é contratada por motivos de pepeca, né? Ela foi chamada e como ela é a protagonista, além de todo mundo se apaixonar por ela, ela é competente em tudo. Ela tá sendo a melhor secretária de que todas as pessoas viveram na vida. Ela é tipo o membro primordial dessa empresa de tecnologia. Outra coisa que tem na empresa de tecnologia que não faz o menor sentido, tem uma impressora e em cima da impressora tá escrito proibido usar a impressora. Tudo que nós fazemos aqui é no digital. Embaixo da impressora. É só não ter impressora? Por que
que tem uma impressora pra dizendo que ela vai deixar alguma coisa com o chefe dela que ama ela e também agradece pela competência dela e ele tá lá fazendo com óculos de VR e ele chega e fala pra ela, sabe, a gente precisa expandir, a gente precisa de investidores, mas as minhas apresentações não estão dando certo. E daí ele usa o controle de VR dele pra mostrar que a apresentação dele tava ruim e ele falou, eu quero que você faça uma apresentação nova. E ela, enquanto formada em letras, fala, eu não entendo de tecnologia ou de economia. E daí ele responde, mas você é a protagonista do filme, então logo você sabe tudo. Mentira, ele não falou isso, mas ele falou, não, eu quero que você dê argumentos pra esse pitch de investidores sobre uma empresa que é minha. E ela faz e dá certo, eles conseguem um senhor investidor, porque ela é boa em tudo, né? Não tem nada que ela erre. Por um segundo, esse filme é realmente muito engraçado, porque corta pro casal que casou na cachoeira, no fim do cu do mundo. E eles estão tentando transar na cachoeira, mas eles não conseguem por causa da pressão da água caindo, tá doendo. E a noiva fala, eu vou sair daqui porque senão vai cair minhas tetas, porque... Eu ri sinceramente dessa parte. Essa parte foi muito engraçada mesmo. Voltamos pro Nick em algum lugar do mundo. Eles não se preocupam em estabelecer onde as pessoas estão. Ele tem uma namorada, que é a menina que ele beijou no final do outro filme, e eles têm um relacionamento estranho, porque eles estão transando. Mas ao mesmo tempo, Sofia, o nome dela, Sofia, entrega pra ele uma calcinha e fala, suas amigas ficam deixando esses presentinhos do banheiro. Ela sabe que ele pega vários, mas mesmo assim eles se pegam e ela trata ele como se ele fosse um varão virtuoso que não comete erros. Ela trata ele com toda a admiração do mundo. E depois desse relacionamento talvez aberto para um lado só do Nick, ele demite todas as pessoas da seguradora para investir todo o dinheiro no metaverso. E obviamente as pessoas se revoltam com isso e elas fazem protestos, só que quem leva no rabo é a Sofia, que é advogada da empresa, e o pai dele, que vai na empresa, né? Então tá todo mundo protestando contra todo mundo, menos contra o idiota do Nick que teve essa ideia de falar, vamos vender tudo e investir no metaverso. O que é o metaverso? Não sei, mas a gente vai investir. Enquanto ele tá criando o apocalipse na empresa do falecido avô dele, a Nick está dando moral pro chefe dela e os dois estão tendo um date e ele dá o mais curto e minúsculo selinho nela, um negócio assim, ó. E ela olha pra ele e fala, me desculpe, mas eu quero levar as coisas um pouco mais devagar. O Nick virou ela pelo avesso nos primeiros 20 minutos de filme. Virou ela num pretzel. Gente, ela tá se fazendo muito com esse Simon. Gente do céu. Esse Simon só existe pra se foder nesse filme. Ele é o Jacob do filme. E vocês não imaginam que o investidor que o Simon conseguiu é o Nick. Barcelona inteira, hein? Um investidor que talvez faça sentido porque ninguém quer investir no metaverso. Só o Nick. Porque ele é um senhor investidor, ele chega na empresa achando que ele é o dono, falando que ele comprou ações o bastante para se sentir o dono, fala que não vai ter mais essa festa, esse bando de hippie criativo, descobre que a Noah trabalha lá e que tá saindo com o chefe, o que deixa ele fudido da cara, e ele, a partir de agora, vai fazer de tudo para estragar o relacionamento dos dois, como um profissional qualificado que ele é. Primeiro que ele não tinha que tá nem lá, ele tinha que estar cuidando de todo o resto da holding dele. Não, ele vai ficar nessa única empresa de metaverso, e ele vai lá todo dia trabalhar e atrapalhar a vida de todo mundo. E ele trata a Noah como se ela fosse empregada dele. Ele manda ela imprimir a rotina da academia, manda ela pegar um cafezinho, sabe? Pra humilhar ela mesmo. Corta pra um jantar de família da família tradicional espanhola, onde o milionário casou com a amante, tem os dois irmãos que se pegam, e agora tem a Meg, que é a menina que era até o último filme filha só da mãe do Nick. Mas na verdade ela é filha dos dois, porque enquanto o Egan tava pegando a amante, ele também tava pegando a esposa, e ele engravidou a esposa enquanto tava com a amante. Agora todo mundo tem que ser uma grande família, todos eles. E nessa hora, no jantar, o Nick aproveita pra se meter na vida da Noah de novo, e ela falou, para de se meter na minha vida, você não é meu chefe. Daí ele olha pra ela e fala, você é minha irmã, eu preciso proteger a minha irmã. Sino do incesto. Ah, Neura, mas eles não são irmãos de verdade. Por que ele tá chamando ela de irmã? Me diga, você já chamou o seu marido, a sua esposa, de minha irmãzinha? Ou alguém que você transou muitas vezes em muitos cômodos diferentes daquela casa de irmã? Não chama. Eu achei que eles iam parar com essa putaria de chamar um outro de irmão. Mas chamam. Ele fala, você é minha irmã. E daí ela fala, para de se meter na minha vida. Ele não para. No outro dia na empresa, que não é dele, ele avisa todo mundo que a partir daquele dia é proibido o relacionamento entre funcionários. E ele coloca câmeras em todas as salas para assistir o que a Noah tá fazendo o tempo todo. Ele coloca câmeras para cuidar da vida dela, né, na empresa que nem é dele. Depois dessa retaliação leve, a Noah decide pedir demissão. Porque, pelo visto, o Nick quer roubar a empresa do Simon.
Ele falou, comprei ações o bastante pra poder fazer o que eu quiser, e você não é um bom administrador por ter me vendido tanta ação. Então agora você se fodeu, agora o seu cu está na minha mão. E ela fala, eu vou me demitir já, e daí ela pega, então você está com ele? Ela, sim, estou com ele. Dele, isso quer dizer que vocês transam? E daí ela fala, sim, exatamente igual você transa com a sua namorada. E daí ele, mas você não deveria transar com outros homens, porque você é minha, como minha e minha irmã. A Meg, lembra que eu falei da Meg? Que ela foi passar as férias na casa do pai verdadeiro dela? Então, ela odeia o pai verdadeiro dela porque, segundo ela, foi o pai verdadeiro que afusionou o pai que não é verdadeiro, mas que amou ela esse tempo todo. E ela não trata bem o William. Mas ela gosta muito da Nick e do Noah, que os dois são irmãos dela. E aquela criança, você olha nos olhos dela, aquela criança vê espírito. Não é possível que ela não veja. Ela tá sempre olhando pro nada. Ela tá sempre sem expressão. Ela tá vendo coisa que ninguém tá vendo. Não falta muito pra aquela criança conseguir quebrar copo e prato com o poder da mente, sabe? E daí ela tá voltando pra casa da mãe. Todos vão levar essa criança. A Noah leva a menina de carona. O Nick aparece depois. Tá todo mundo lá no meio do parque para deixar essa criança. E daí a mãe da Meg e do Nick fala, eu preciso conversar com você. Todos vão pra um restaurante. E a Noah pede uma bebida que se chama Bridget Jones. É uma bebida saudável. Sharon Warner com Bridget Jones, que era muito próxima do alcoolismo, assim, se não for alcoólatra mesmo. Pelo menos no primeiro filme. Eu fui procurar na internet, não tem nenhuma referência. Eles inventaram essa bebida para o filme e não tem mais nenhuma explicação a respeito de ter uma bebida chamada Bridget Jones e ela ser uma bebida fitness. E nada... As informações importantes eles não contam. Mas a mãe do Nick tá para contar que ela tá morrendo. Pam, pam, pam. Ela tá morrendo de leucemia. Ela tá muito doente mesmo e ela tava fazendo o possível pra filha dela não ficar na rua, por isso que ela tava tentando provar a paternidade do William. Fala, eu sei que você me odeia, mas cuida da Meg, tá bom? Pra que ela, sei lá, não termine de ir pro mundo invertido, sei lá, aquela criança não tá bem. E daí ele fica mal, ele fica tão mal que eles põem a Meg pra dormir e ele olha pra noiva e fala, eu não quero dormir sozinho hoje. E daí os dois vão coisar à noite, né? Que, sinceramente, a pior cantada de todas, né? Ai, minha mãe tá com leucemia, vamos transar? Ah, eu sei o que pode fazer eu tirar essa tristeza da minha mãe estar morrendo, você pelada. Ai, gente, é tanto... Eles terminam o tango do demônio no quarto dela e no outro dia o Nick acorda e ela não está na cama dela. Lembra que ela tem um namorado? Você sabe que ela tem um namorado? Então ela tem um namorado. Ela transou com o Nick enquanto namorado. Gente, esse filme ele é um uno reverso de filha da putagem. Vem o Nick e fala, eu botei câmeras pra te espionar. Pá! Vem a Noah e fala, eu vou transar com você mesmo tendo um namorado? Pá! Sabe, é tipo, uno reverso. Fica da putagem, fica da putagem, fica da putagem. Ela está indo embora chorando e ela vê que tem uma mancha na saia dela de sangue. Ela vai no hospital e ela tá grávida do Nick. E é uma gravidez de muito risco. Ela tem que tomar cuidado, porque é uma gravidez de muito, muito risco. Você sabe o que é uma gravidez de risco? É de risco. O que deixa ela meio desesperada por 2 segundos, mas à noite tem uma festa da empresa e ela e a gravidez de risco dela vão dançar a noite inteira. E é bom que, tipo, ela tava completamente chapada, assim, não tinha nada. Ela foi no hospital, a barriga cresceu. Na hora, assim, na mesma noite, a barriga cresceu, ela colocou uma blusinha aqui, a barriga está claramente gestante, bastante, assim, todo mundo dá pra perceber. E nessa festa, tá o Nick com a namorada dele, a Noah com o namorado dele. O Nick só pega ela pela mão e dá uma juntada dela no banheiro, no canto do banheiro, assim, pra todo mundo ver. E ela começa a passar mal por causa da gravidez de risco dela, que ela saiu pra dançar, ao invés de ficar sentada na cama. Ele deixa ela em casa e ela vai pro hospital e a gente vê ela chorando no hospital. A gente pensa, perdeu o bebê? Não perdeu o bebê. O bebê tá lá firme, forte, faceiro na barriga dela. No filme 2, eles fizeram questão de pôr uma cena onde a Noah está conversando com a amiga e ativamente tomando um anticoncepcional. Ela tá tipo, deixa eu tomar meu anticoncepcional. Toma um anticoncepcional. Nesse filme, ela tá transando no pelo com o cara. Do nada. Em 2025, você tá fazendo isso sem camisinha, minha amada? O cara que nem gosta de você, minha querida. Uma tabelinha, não tem nada, nenhum cuidado. Você tá assim, boa, achando que Deus não abençoa? Porque às vezes... O orientador que foi expulso da escola, que agora é enfermeiro, que se veste que nem pipoqueiro, está no hospital. E ele tá contando pra namorada do Nick que a Noah tem uma gravidez de risco e ela tá bem grávida, ela tá bastante grávida mesmo. Daí a mãe do Nick morre de verdade, a Noah tá profundamente gestante, dá pra ver aquela barriga, ela tá andando assim já, ninguém percebe, ninguém acha nada estranho, a única que sabe é a Sofia, porque ela contaram pra ela, mas de resto... ninguém achou estranho, ela tá assim, com uma barriga saltada, olhando pra tudo.
E ai, que requinte de filha da putagem você ser sepultada não, o velório acontecer na casa do seu marido com a amante dele, né? Nossa, é tipo, nossa, vamos ser filha da puta com a imagem dessa mãe. Então, todo mundo lá. A Meg, que tá passando por problemas reais e sobrenaturais, arranja a briga com os priminhos dela e a Noah vai falar com ela e ela fala que ela odeia todo mundo, ela odeia o Wigan não é o pai dela, e daí a Noah dá super um discurso falando, não, porque as pessoas que te amam às vezes têm que brigar com você, sabe? Porque isso acontece. E eu tenho certeza que o Wigan gosta muito de você e gosta de mim. E a gente tem que gostar dele também. Ele, que estava transando com a minha mãe, enquanto meu pai me esfaqueava enquanto bêbado. Ele, que ficou 10, 15 anos sendo amante da minha mãe, enquanto engravidava a sua. Ele é ótimo. Você tem que amar ele. E ainda no final da noite, ela, pra dar o exemplo pra Meg, abraça o Wigan e fala, boa noite, papai. E daí, a Meg, que é uma vendida, abraça o papai dela e as duas vão dormir. A Noah dá de presente o quarto dela pra Meg, barrigudíssima, assim, grávida, ninguém tem uma dúvida com a barriga redonda e saltada dela. Ela vai lá contar pro Simon que ela tá grávida do Nick, o cara que tá tentando ativamente roubar a empresa dele. E o Nick, que na noite anterior estava transando com a Sofia, decide terminar com ela imediatamente. Por quê? Um ponto que eu não falei, por quê? Porque foda-se. A gente não precisa ter lógica nesse filme e eu não vou ter também. Quando deu as demissões que ele causou, tava dando uma imagem muito ruim pra ele como CEO e daí ele decidiu publicamente namorar com a Sofia para que a imagem dele seja recuperada. Então, ao invés de falar que ele demitiu milhares de pessoas por causa de uma ideia burra, eles vão falar que agora ele tá namorando com a filha de um governador. E deu certo, só que a Sofia, baseado em nada, porque esse homem não presta, o filme inteiro acha que o amor deles é verdadeiro. Então, quando ele termina com ela, do nada, ela fala, nossa, eu fui muito burra. Foi muito burra mesmo. E daí ela faz um senhor discurso pra ele. Ela fala que ele tem que parar de fazer as outras pessoas limparem a sujeira dele, ele tem que parar de reclamar da vida, porque a vida não é fácil pra ninguém, não é só ele que sofre, ele tá virando uma pessoa amarga e horrorosa, e que ele tem que dar muita atenção pra Noah agora, porque ela precisa de atenção, mas ela não conta por quê. Ela só fala que precisa de atenção. E ele, que o filme inteiro tava agindo como um psicopata, ele escuta essas palavras e pensa, nossa, ninguém tinha me falado isso. Realmente faz sentido, eu não deveria viver com tanto ódio no coração. Vou mudar de vida. E ele imediatamente muda de vida. Foi assim, tipo, ele só precisava... Talvez seja isso, a gente não fala bastante, né? Para os homens que eles têm que parar de ser péssimos. Ela falou e deu certo. Então, ele saiu do quarto da Sofia e ele já viu a Meg brincando com a amante do marido do pai dele e o pai dele, todos juntos no banheiro. Ele dá um sorriso tipo, ai, família, família. Eu amo todos. Vai na lojinha, compra mais um colar de latão de coração para dar pra Noah. Noah tá indo embora para morar com uma tia para poder viver a vida de mãe solteira dela. Nick aparece, porque ela tá morando na casa do casal de novos, né? Nick aparece para falar que ele ama ela acima de tudo, que eles são perfeitos um pro outro e ela não quer contar da gravidez. Até o momento que ela conta da gravidez, que tá bem aparente, bem visível há muito tempo. E o Nick, que tava de como assim você está transando com outras pessoas, virou pai é quem cria. Porque ele acha que a criança é do Simon. E ele fala, eu vou assumir essa criança. Eu não me importo com assumir a criança de outro cara. E daí os dois falam, mas ele é teu filho. Não é do Simon, é do filho. Ele fala, meu filho, E ele vai atrás dela. Como todo filme tem que ter um momento de conversas longas e profundas enquanto dirigem em alta velocidade na estrada, dessa vez acontece com os dois conversando sobre a paternidade. E a Noah, que está com a gravidez de risco dela, está dirigindo como se fosse fugir da polícia. E enquanto os dois estão dirigindo a 120 km por hora, eles estão falando coisas muito difíceis. Ele tá falando pra ela, tipo, nossa, eu quero muito ser o pai dessa criança, eu não acredito que eu vou ser um papai. E daí ela fala, sim, pelo menos pensão você vai pagar. E eles têm uma conversa muito, muito longa, em alta velocidade. E essa conversa em alta velocidade dá super certo, porque ela perdoa ele, os dois decidem que eles vão ser uma familhinha, e vão contar pros pais dele que eles estão grávidos. Mas quem aparece? Um funcionário que foi demitido, que atira nele. Esse filme, ele tem tesão em não acabar. Puta que pariu. E daí o que acontece? Ele fica em coma por, sei lá, 6 meses. Porque quando ele acorda, a Noah já pariu, a criança já tá andando, já tá com o pescoço retinho, assim. Enorme a criança. E, gente... Na hora que ele tinha que agir com responsabilidade, entra em coma. E a Noah teve que cuidar de toda a gestação e do parto e dos primeiros meses da criança sozinha. Nossa, que conveniente esse coma, hein? Mas daí ele vai pra casa dos dois, que ela organizou e planejou sozinha, porque ele estava em coma. E os dois estão olhando pro bebê e pensando como a vida deles é perfeita, mas o filme não quer acabar. E daí, o Micah,
foda-se. Ele, que é o cara, o pipoqueiro, que trabalha no hospital, ele vai junto com a menina que o avô do Nick destruiu a vida pra roubar o bebê. Eles tentam roubar o bebê, é toda uma aventura, é toda uma emoção que eu não me importo, porque Braia é o nome dela. A Braia tá tentando roubar a criança com uma faca, nem pra vir com uma arma, sabe? Ela podia ser mais inteligente que isso, já que ela tá doida. Mas a polícia chega na hora, eles conseguem prender os dois, e daí os dois voltam a ser felizes. Eu amo esse conceito desse filme, que é tipo, tadinho dos milionários. Eles querem tanto viver uma vida em paz, mas os outros vivem atacando ele. O cara que foi demitido de múltiplos empregos porque todas as empresas de Barcelona são da família do Nick, todas. E ele não consegue manter o emprego. Ele não presta. Mas ele não consegue manter o emprego. O cara que atirou foi o cara que foi demitido e ele tinha 3 filhos pra cuidar. Então todo mundo que ataca eles, a Brian, ela tava grávida, ela sofreu um acidente e ficou internada no hospital psiquiátrico, porque o avô do Nick internou ela lá pra que ela saísse da vida dele, sabe? Todo mundo, tipo, ninguém tá indo lá de graça. E daí fica muito tipo, essas 2 pessoas com tanto dinheiro, nossa, elas só querem viver a vidinha delas e ninguém deixa. Todo mundo fica atacando eles são tão inocentes. Ódio. E daí tem um momento que eu acho que é padrão nos filmes para poder ter 2 horas, que a Noah lembra dos últimos 2 filmes e todos os momentos legais que eles passaram e ignora todos os momentos ruins que eles passaram. E dela vê como os 2 foram feitos um pro outro e eles se casam. Eles se casam com a mesma decoração do primeiro casamento. O outro eram 3 aros, esse só tem um, e é a mesma flor, a mesma decoração. E o vestido da Noah, ele é todo feito de malha, horrível aquele vestido. E eles se casam e eles vivem essa família feliz que eles são. Esses 2 irmãos, por consideração, que agora são casados. O bebê, que só vai ter um par de avós e avós, também são casados, mas não tem razão. A Meg, que tá pronta pra se aliar com o mal e trazer o inferno pra terra, com aquela cara de psicopatinha dela. E todos vivem felizes para sempre. Pra quê, sabe? Esse filme acaba com pra quê? Mas é isso, gente. Acabou a Culpa Nostra. Eu acho que eu terminando os afters, eu estou, enfim, liberta das fanfics. E eu espero que essa moda acabe. Nunca mais volte. Sério, foda. E vocês, assistiram Culpa Nossa? Foi bom pra vocês? Se foi bom pra vocês, me respondam nos comentários por que foi bom. O que foi bom? O que te trouxe alegria nesse filme? Porque não tem nada que traz alegria pra ninguém. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.